Outra coisa suspeita foi o pedido de dinheiro, a tal vaquinha para o casamento, uma vez que Isabel nunca foi de família humilde, tampouco seu marido. Ele, por exemplo, chegou à festa em uma caminhonete de cabine dupla e, pelo que levantamos, seus pais possuem uma rede de pizzarias. Além de que, a empresária que realizou o casamento de Isabel com Lucas veio a público e deu a seguinte declaração: Aline Regina Ferreira, da Colorindo Altar, que realizou o casamento de Isabel Veloso com Lucas em abril deste ano, fez um desabafo após polêmicas envolvendo a influenciadora. Nas redes sociais, a profissional disse estar se sentindo traída com a revelação de que a jovem, que vive com um câncer, não está em estado terminal como ela divulgava na internet, mas sim em cuidados paliativos. A celebrante Aline Regina Ferreira dirigiu 900 quilômetros para fazer a cerimônia de casamento dela. E lá já percebi que a conta não batia. Eu vi muita coisa que deixou mais do que claro que ela não tinha câncer terminal. Ela tem câncer, mas não terminal. Todos nós estamos por vontade própria, mas eu sei o que eu vi. Ninguém me contou, desabafou Aline. Aline decidiu remover os vídeos do casamento de suas contas. Fiquei muito triste por ela ter potencializado o câncer com a palavra terminal, porque acreditei nela. Tenho 2 crianças pequenas e deixei minha família por amor a ela. Me senti muito traída, mas isso fala sobre ela e não sobre mim, comentou a celebrante. No dia 11 de agosto de 2024, Isabel Veloso surpreendeu seus seguidores ao anunciar que estava grávida. Eu sempre tive dentro de mim o sonho de ter filhos e quando eu tive o diagnóstico paliativo, eu pensei em optar pela adoção, mas não se pode adotar diante desse diagnóstico. E quando eu consegui a estabilização da minha doença, hoje eu consigo pensar na minha família sendo gerada por mim mesma. E é um sonho que eu penso muito em acontecer logo, contou ela um pouco antes de anunciar que está à espera do primeiro filho. Em live com a médica Marina Cambuí, Isabel chegou a falar sobre gestar uma criança em meio a seu histórico de saúde. Quando eu descobri que eu estava grávida, a gente planejou. Foi tudo planejado, médico sabendo, tudo certo, mas foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz. Mas assim, chegou o momento que eu falei, Deus, eu não sei o que pode acontecer comigo, mas eu confio que vai continuar estabilizado. O fato também causou polêmica entre as pessoas. Alguns acham lindo o sonho de Isabel realizado de ser mãe, porém outros acreditam ser uma tremenda irresponsabilidade e egoísmo gerar um filho que você não poderá criar. Então, será uma criança provavelmente criada por terceiros, que você não sabe o que pode acontecer. Ou seja, será realmente um gesto de amor, este de Isabel, ou um gesto de egoísmo? A dúvida fica aí para vocês. Eu já tenho a minha resposta. Voltando às polêmicas envolvendo Isabel e seu pai, há algumas semanas descobrimos um processo envolvendo o pai de Isabel, que não era de nada tranquilo. Pelo contrário, era um processo de extorsão, no qual ele havia sido condenado junto a um delegado por terem prendido 3 pessoas no Paraná, exigindo dinheiro para soltá-los. Nesse período, o pai de Isabel trabalhava como estagiário nessa específica delegacia e foi nomeado escrivão naquele dia. Não necessariamente precisa ser concursado para o cargo. Em casos especiais, nós verificamos, temporários, pessoas podem exercer determinados cargos que são chamados ad hoc, como neste, onde ele foi colocado ali como escrivão. Joelson e o delegado em questão foram condenados, mas a regime aberto. Não se sabe por quê, uma vez que extorsão dá prisão imediata. Hoje, o tal delegado já está aposentado e Joelson nunca comentou sobre o assunto. O que tem a ver o pai com a filha? Algumas pessoas podem questionar. Nada, eu não sou responsável pelo que ninguém de minha família faz, e nem você. A não ser que eu esteja junto com algum familiar, divulgando produtos questionáveis e publicizando eles. No caso, Isabel alia sua imagem comercial àquela do pai com este histórico. O delegado condenado se aposentou em 2003 e, de qualquer maneira, continua recebendo vencimentos com o nosso dinheiro, mesmo sendo condenado por extorsão. Apelações criminais, diz o processo. Condenação do réu Joelson por extorsão e abuso de poder e absolvição do réu Batista. Reconhecimento da extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao delito de abuso de poder. Apelo 1. Pleito ministerial visando a condenação do denunciado Batista Ferreira. Por volta de 1h30 do dia 16 de abril de 2003,
policiais militares conduziram Franco Zanquim, Julião Aparecido dos Santos e José Amaro Borges, vítimas, até a delegacia de Engenheiro Beltrão, em razão de haver sido encontrada com elas uma pistola e 2 revólveres calibre 38, no interior do veículo que se encontravam, sendo infração correspondente a porte de arma, delito de menor, potencial ofensivo. Em relação a tal fato, não caberia prisão em flagrante. Contudo, os acusados Batista Ferreira e Joelson de França Veloso, o primeiro no exercício do cargo de delegado de polícia desta cidade e o segundo na condição de escrivão ad hoc, após o denunciado Joelson haver contatado por telefone com o acusado Batista, agindo ambos em concurso de vontade, um querendo contribuir na conduta criminosa do outro, prendeu as vítimas numa cela, tolhendo as suas liberdades individuais ilegalmente. Malgrado a vítima Franco ter argumentado que o caso era feitura de termo circunstanciado, por volta das 8h30 do mesmo dia, 16 de abril de 2003, o denunciado Batista chegou na delegacia, determinando que o acusado Joelson, conforme entre eles combinado, dissesse às vítimas que, para o flagrante delas não ser remetido ao judiciário, deveriam pagar a quantia de R$ 1.400, exigindo os acusados, portanto, sobre a grave ameaça de manter as vítimas presas durante todo o feriado de Páscoa, vantagem indevida no exercício das funções públicas citadas. Diante de tal constrangimento, a vítima José Amaro Borges disse que poderia dispor da quantia de R$ 1.000, tendo a vítima em questão se dirigido até o Banco Itaú de Engenheiro Beltrão e sacado com cheque, no caixa, a quantia de R$ 1.000 em espécie, valor que entregou ao acusado Joelson para ser rateado entre os acusados. Diante do pagamento, o acusado Batista, no exercício da função de delegado, despachou o procedimento determinando a desconsideração do flagrante e remessa ao Juizado Especial Criminal desta comarca, libertando as vítimas em seguida. Fim da instrução probatória, o douto juiz monocrático prolatou a sentença nas folhas 299, julgando parcialmente precedente a denúncia para o efeito de absolver o réu Batista Ferreira das imputações descritas na exordial acusação e condenar o réu Joelson de França Veloso, no incurso das sanções do artigo 4º da Lei 4.898. Artigo 158, 1º do Código de Processo Penal, observada a regra do artigo 69 do mesmo Estatuto Legal, a pena de 4 anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e 10 dias de multa. Inconformados com a decisão monocrática, tanto o Ministério Público como o apenado recorreram a esta superior instância. O ilustre agente no parque local, em suas razões, pugna pela condenação do acusado Batista Ferreira nos termos de denúncia, bem como pela mantença da condenação de Joelson de França Veloso. Por sua vez, requer o apenado, em suas razões de recurso ofertadas, que seja acolhida sua tese absolutória em face da precariedade da prova, que se assenta exclusivamente nas declarações das vítimas. Alternativamente, pleiteia a concessão do regime aberto para o cumprimento integral da pena, uma vez que se trata de réu primário e com bons antecedentes. Os recursos foram devidamente arrazoados. Nessa instância, a defesa do réu Joelson requereu que lhe fosse concedida vista nos autos, o que foi deferido pelo juiz convocado Francisco Luiz Macedo, vindo a apresentar aditamento às razões recursais. No presente aditamento, pugnou pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de abuso de poder, bem como pela absolvição do crime de extorsão ou, alternativamente, pela sua desclassificação para o de concussão. Por sua vez, a douta Promotoria-Geral de Justiça exarou parecer na lavra da ínclita promotora de justiça, doutora Sônia Maria de Oliveira Hartmann, manifestando-se pelo não provimento do pleito ministerial, bem como pelo parcial provimento do apelo planejado pelo réu Joelson de França Veloso. Isabel Veloso, durante meses, criou conteúdo, vídeos, deu entrevistas, tudo baseado em seus últimos 6 meses de vida. Criou uma inteira e lucrativa narrativa em cima disso. A influenciadora é acusada por parte do público de distorcer a gravidade de sua condição de saúde aos seguidores. São inúmeras as pessoas diagnosticadas com doenças terríveis, inclusive câncer, fibromialgia, depressão, que não possuem as mesmas possibilidades de Isabel e que têm que lutar para conseguir pagar seus sustentos. Não que as pessoas não possam fazer suas vaquinhas, pelo contrário, devem, se tiverem real necessidade. Mas vir às redes sociais para realizar sonhos, quando você tem condições para isso, leva à interpretação de má-fé por parte de Isabel. Quando a maioria tem como sonho o tratamento em si, o aluguel para não precisarem pensar nisso, uma vez que nem forças para ficar em pé
tem para fazer comida, para levantar, para viver. Vem Isabel Veloso, com 18 anos, pedir dinheiro, distorcendo os fatos para poder enriquecer e lucrar. Nos parece cruel demais. E além disso, uma criança que não pediu para nascer será jogada no mundo, provavelmente criada por outra mulher, que não se sabe se terá o mesmo amor por ela. Então, os sonhos de Isabel são bem questionáveis. Esperamos que ela reveja seus posicionamentos. Quem sabe use a visibilidade alcançada para ajudar tantos outros pacientes como ela, para pedir mais ajuda, mais suporte do governo para pacientes quimioterápicos, que muitas vezes são impedidos de fazer suas sessões nos hospitais. Porque dá trabalho, dizem os profissionais, e não adiantará de nada, como no caso de Luciana Magri, paciente de câncer com metástase, residente em Santos, que por diversas vezes teve que chamar a polícia no hospital para poder realizar sua químio, que é sua de direito. Isabel chegou a ser acusada de forjar a doença para promover o produto vendido pelo pai. Entretanto, rebateu as acusações, publicando fotos suas durante o tratamento e divulgando seus laudos médicos nas redes. A influenciadora também esteve envolvida em polêmicas relacionadas à divulgação de serviços e produtos possivelmente prejudiciais para o consumidor. Isabel já promoveu em suas redes sociais assessorias que supostamente auxiliariam mulheres a conseguir o salário maternidade. Entretanto, o serviço deve ser solicitado unicamente por meio do Meu INSS, sem necessidade de intermédio de agências terceirizadas. Esperamos que Isabel Veloso viva muitos e muitos anos, para que seu filho tenha a oportunidade, uma vez que não pediu para nascer, de ter um lar afetuoso e afetivo e sua mãe ao seu lado. Esperamos também que Isabel Veloso reveja sua trajetória e mude isso, visando não só o seu lucro pessoal, mas o benefício de inúmeros outros brasileiros.